Fala pessoal, começando um estilo de vídeo diferente aqui no canal. Agora eu estou testando alguns quadros e vocês podem deixar aqui nos comentários se estão curtindo ou não. A ideia desse quadro aqui é 7 filmes por semana. O que significa isso? Eu assisto muitos filmes, tanto para fazer os vídeos aqui no canal, também para estudo pessoal, para desenvolver outras coisas, enfim, para desenvolver o meu conhecimento sobre cinema. E eu fiquei pensando, bom, eu poderia fazer uma lista onde eu mostrasse para vocês quais são esses filmes que eu estou vendo ao longo da semana. Eu assisto mais do que um filme por dia, né, ao longo da semana, mas eu decidi filtrar e colocar em 7 filmes por semana, porque aí vocês conseguem acompanhar também. Às vezes vocês não conseguem assistir muitos filmes ao longo da semana, mas 7 filmes pode rolar, e aí a gente vai estudando cinema juntos, vendo coisas novas juntos. Então eu sempre vou estar indicando alguns filmes que eu vou estar assistindo e também séries. E no final do vídeo aqui, eu vou falar as notas que eu dei para cada um desses filmes. Eu não dou as notas porque eu estou fazendo uma análise crítica, onde existe de fato, né, uma nota para o cinema, mas eu percebi que era um exercício interessante, depois de assistir um filme, eu colocar a nota. Isso era muito mais uma forma de registrar o quanto eu gostei do filme, o quanto ele significou pra mim naquele exato momento em que eu assisti o filme. Então se eu reassistir, por exemplo, a nota pode ir mudando, mas isso é uma coisa pro futuro e no final do vídeo eu compartilho com vocês, porque aí também ao longo desse quadro a gente vai comparando, né? Às vezes vocês acharam um filme com uma nota maior, eu com uma nota menor, e a gente vai se conhecendo, vocês vão percebendo o meu gosto pessoal, eu vou conhecendo de vocês também aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Então, bora começar. Começando a lista com uma indicação bastante especial, particularmente eu ainda não conhecia o trabalho desse diretor, mas eu estou fazendo muitos estudos sobre a história do cinema, tanto para projetos aqui do canal como outros, e eu ouvi esse nome várias e várias vezes como talvez um dos diretores mais cruciais no nascimento do cinema clássico no mundo. Eu estou falando do diretor Yasujiro Ozu, um diretor que, dentro desse livro que eu tô lendo, que é a História do Cinema, do Mark Cousins, o autor do livro muitas vezes pontua a importância desse diretor na história do cinema, tanto pelas histórias que ele contou através dos seus filmes, mas principalmente pelo seu jeito de dirigir, o seu ritmo, o seu tom e também, é claro, a forma com que ele manipulava o tempo dentro das suas histórias. O primeiro filme que eu assisti desse diretor e gostei muito é o Era Uma Vez em Tóquio, um filme que eu descobri recentemente que até mesmo está em algumas listas do melhor filme já feito. A história parece ser bastante simples, mas a verdade é que é justamente em filmes como esse que a gente acaba ficando completamente impactados pelo poder do cinema. Um senhor e uma senhora de idade decidem ir para Tóquio visitar as suas famílias, tanto os seus filhos como os seus cunhados, os seus netos e também as suas cunhadas. A história começa dessa forma, o ritmo do filme é completamente particular, ele é mais lento, mais contemplativo e no fim das contas o diretor acaba passando uma mensagem muito universal sobre temáticas importantes para todos nós, como envelhecer, como tratamos nossos pais, como tratamos nossos filhos, como o respeito entre as famílias vai se desenvolvendo. Enfim, é um filme que eu fiquei particularmente bastante feliz em ter conhecido. O cinema oriental tem particularidades muito interessantes de se conhecer, é ainda um universo que eu quero explorar cada vez mais e esse nome, por ter se repetido algumas vezes, chamou a minha atenção e eu decidi indicar ele aqui para vocês. A minha segunda indicação foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir esse ano. O lançamento é de 2019, mas eu só consegui assistir agora e fiquei completamente impactado, que é o filme O Retrato de uma Jovem em Chamas. Particularmente, a diretora desse filme já virou a minha diretora favorita, porque logo depois que eu assisti o filme, eu fui ver entrevistas dela no YouTube e acabei encontrando uma aula dela sobre roteiro. Eu estou falando da Celine Sciamma. Você provavelmente já ouviu esse nome se acompanha todos os vídeos aqui do canal, porque eu tive algumas oportunidades de indicar alguns dos seus filmes em outros vídeos por aqui. E eu continuo indo atrás do seu trabalho porque a forma com que ela aborda o cinema me interessa demais. Eu acho que ela tem muito a dizer, é uma nova voz dentro do cinema, por mais que já seja uma diretora com alguns trabalhos. E em Um Retrato de uma Jovem em Chamas, digamos que ela fez um daqueles filmes que faz o seu amor pelo cinema aumentar ainda mais. Ela conta uma história de amor entre duas jovens no século XVII na França, onde as mulheres
eles não tinham a menor chance de escolher o seu destino, de escolher os seus parceiros ou parceiras. E ela conta essa história de uma forma muito poética, muito bonita. Uma artista precisa fazer o retrato da outra garota e elas acabam se apaixonando. E assim, eu preciso dizer pra vocês que o final desse filme é um dos melhores finais que eu já vi no cinema. Claro que eu não vou falar o que é, mas se eu posso recomendar pra vocês um filme é esse. Eu gostaria muito de fazer um vídeo só sobre ele aqui no canal, mas eu preciso que todos vocês assistam primeiro pra gente poder colocar esse filme lá no especial dos melhores finais, porque olha, vou falar pra vocês, o trabalho dessa diretora e das atrizes dentro desse filme é simplesmente fenomenal. A minha terceira indicação é um filme do Alfred Hitchcock, que é O Festim Diabólico, ou Rope em inglês. Eu estou fazendo também uma pesquisa grande sobre o Hitchcock e esse é um dos filmes que eu mais tinha ouvido falar do diretor, porque todo mundo que gosta de cinema, de certa forma, já teve essa indicação do filme, porque o diretor aqui tenta contar uma história em plano sequência dentro de apenas um cenário, ao longo do filme todo. Basicamente é a história de dois rapazes ricos que decidem matar e então dão uma festa logo depois de cometer o assassinato para sentirem a emoção de terem as pessoas ali enquanto o cadáver ainda está escondido dentro da casa. Basicamente esse filme mostra como o Alfred Hitchcock tinha um controle absoluto da linguagem cinematográfica e também o quanto ele gostava de experimentar. Esse filme acaba se comprovando em um exercício do diretor, onde ele faz diversas mudanças sem precisar do corte. É claro que a situação é absurdamente inusitada e isso nos mantém ligados no filme o tempo todo. Apesar de não ser o melhor filme do Hitchcock, com certeza é uma das suas obras mais interessantes de se conhecer. A quarta indicação é A Primeira Noite de um Homem, ou The Graduate. Esse foi o filme que estourou a carreira do Dustin Hoffman quando ainda mais jovem, e eu preciso falar pra vocês, ele também é um filme que eu não sei como eu não tinha visto antes. Esse filme conta a história de um jovem que não sabe muito bem o que vai fazer da sua vida. Ele é considerado pelos seus pais como o filho perfeito, mas ele acaba se envolvendo com a esposa do vizinho e as coisas vão só piorando a partir daí. A verdade é que esse filme tem uma história muito maluca e a forma com que ela é contada é maravilhosa. O filme não é só uma comédia, mas ele tem diversos momentos de drama fantásticos e algumas das cenas que marcaram o cinema de Hollywood ali nos anos 70, 80. Então fica aqui a minha indicação pra vocês. O Dustin Hoffman tá maravilhoso nesse filme, o personagem é meio esquisito, mas ao mesmo tempo ele é atraente e o Dustin sabe colocar um personagem em um outro nível. Então ele é um ator do primeiro escalão, vocês com certeza vão gostar desse filme e principalmente da sua atuação. O quinto filme que eu assisti recentemente é Os Suspeitos. Esse é um suspense que eu já indiquei aqui no canal em algumas ocasiões, em outras listas, mas eu acabo reforçando nesse aqui porque eu já assisti esse filme várias vezes, eu considero que é um dos melhores filmes feitos na última década. É um suspense que recentemente eu descobri que foi o primeiro trabalho do roteirista, o que me deixou bastante impressionado. É dirigido pelo Denis Villeneuve, que sabe muito bem como contar suas histórias, Roger Deakins na fotografia, grandes atores, todos esses termos técnicos já podem meio que te convencer a ver o filme, mas o principal é o como eles conseguem contar essa história de suspense. Não é uma história leve, conta a história de duas garotinhas de duas famílias amigas que são sequestradas e aí o filme inteiro se passa com tanto o pai quanto a polícia tentando encontrar essas meninas e a forma com que eles conseguiram contar essa história, construir o suspense é muito boa. Então a cada vez que você assiste esse filme você descobre coisas novas, você percebe a quantidade de camadas que tinha dentro daquele filme, a quantidade de pistas em alguns momentos e isso tudo é muito interessante, ainda mais que eles conseguem transformar esse suspense em algo muito próximo da vida, então a sensação é de que você está acompanhando algo que poderia acontecer, o que torna a situação ainda mais desesperadora, é claro. A sexta indicação que eu tenho pra vocês é o filme O Pagador de Promessas. Esse que é um filme brasileiro que venceu Cannes. Eu não sabia disso ainda, eu estou numa pesquisa em relação ao cinema brasileiro, até mesmo para trazer conteúdo aqui pra vocês. Eu confesso que ainda preciso melhorar muito nesse ponto, mas tô indo aos poucos, conhecendo os filmes que foram importantes para a nossa história. E O Pagador de Promessas foi um filme que me impressionou do começo ao fim. Conta a história de um homem que fez uma promessa e carregou uma cruz até a frente da
porta de uma igreja, ele é impedido pelo padre de entrar e aí o filme se desenvolve. É uma grande alegoria sobre o nosso país, sobre diversas características muito fortes do nosso Brasil, e o filme é muito bom. Os personagens são muito interessantes, a forma com que a história vai se desenvolvendo também é muito bem contada, a narrativa do filme funciona completamente, fora que é um filme que é bastante atual. Então esse foi um filme que me deixou bastante impressionado, eu gostei muito de conhecê-lo e eu indico para todos vocês. Inclusive tem vários filmes nacionais postados aqui no YouTube, então se vocês estiverem fazendo essa pesquisa, indo atrás dos filmes, coloquem o nome aqui no YouTube e muito provavelmente vocês vão encontrar. A qualidade não é das melhores, mas dá pra conhecer o conteúdo por trás desses filmes, que é simplesmente fantástico. A sétima indicação que eu dou é uma série que eu vi recentemente, que é A Máfia dos Tigres. Eu não assisto tantas séries quanto assisto filmes, até porque é necessário bastante tempo para conseguir assistir uma série, às vezes os finais não são tão prazerosos, então eu costumo dedicar o meu tempo, quando eu vou ver uma série, a séries documentais, porque aí geralmente é uma história com começo, meio e fim, mas eu confesso pra vocês que eu não esperava uma história como essas. Essa série conta a guerra entre vários nomes ali do mercado de zoológicos de tigres. O personagem principal, que é o rei dos tigres, digamos assim, é um daqueles personagens que nem mesmo o melhor roteirista de cinema poderia ter criado. São pessoas reais, situações reais, só que são as situações mais malucas possíveis. Eu não consigo nem descrever a quantidade de coisas que acontecem dentro dessa série, a quantidade de loucuras que acontecem. Os personagens são todos muito malucos, todos muito bizarros, e a forma com que eles decidiram contar a série também é bastante interessante. Eu acho que em alguns momentos eles acabam se perdendo dentro da história, mas pra ser bem sincero, eu não sei como alguém não se perderia. Afinal de contas, é uma história com muitas reviravoltas, situações de assassinatos, de tentativas de assassinatos, acusações pesadíssimas, e é claro, como o tema principal, né, como o esqueleto dessa série, as situações que esses animais se encontram, né, nas mãos dessas pessoas, e muitas dessas pessoas não são o que parecem ser, o que torna a narrativa ainda mais impressionante dentro desse documentário que está na Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Lembrando, se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscrevam. Essa é uma forma de vocês receberem mais do meu conteúdo e também de me ajudarem a continuar crescendo aqui no canal. Então, sem mais delongas, eu vou falar as notas para vocês de cada filme. Já falei ali a apresentação, aqui é mais para compartilhar com vocês as minhas impressões logo depois de ter assistido. Pro Era Uma Vez em Tóquio, eu dei a nota de 9,5. 9,5 é a nota que eu mais costumo dar aos clássicos, aos filmes assim que me impressionam. Eu acho que pra dar 10 pra um filme a gente precisa ter assistido aquele filme mais algumas vezes, sabe? Não sei, 10 é uma nota muito definitiva. Eu acho que depois que você dá 10 pra um filme, você não pode voltar atrás. Então eu deixo 9,5 como a minha nota mais alta, até agora pelo menos, nos filmes que eu assisti esse ano. Então eu dei Era Uma Vez em Tóquio 9,5, o filme do Yasujiro Ozu. Eu vou assistir mais filmes desse diretor, então fica aqui a minha recomendação. Pro Retrato de uma Jovem em Chamas eu dei a nota 9, então vocês podem ver que eu fiquei bastante impressionado com o filme da Celine Sciamma. Ela é uma diretora incrível mesmo, e esse filme é fantástico. Eu acho que esse 9 tem muito ali por causa do final. O final é impactante. Pro Festim Diabólico do Hitchcock, ou Hope, eu coloquei 7,5. É um filme bacana, tem uma técnica muito boa, a trama se desenvolve de um jeito legal, só que não é nem de perto um dos melhores filmes do diretor. Então 7,5 foi o que eu dei pra ele. A Primeira Noite de um Homem é um filme incrível, e eu decidi dar a nota de 8,5. 8,5 é um filmaço, né? 8,5 é uma das melhores notas que um filme pode ter. Os Suspeitos eu decidi dar 8,5 também, mas confesso pra vocês que cada vez que eu assisto esse filme ele sobe mais no meu conceito. Então assim, eu sou bastante fã do gênero de suspense, e esse aqui tá entre os melhores. Pagador de Promessas eu dei a nota de 9,5. Foi um dos melhores filmes nacionais que eu já vi na minha vida. Eu gostei muito desse filme mesmo. Como eu disse, não é um cinema que eu conheço tanto ainda, eu tô nessa pesquisa, tô indo aos poucos conhecendo cada vez mais, vou trazer conteúdo ainda de cinema nacional aqui pro canal, e o Pagador de Promessas me impressionou. E pra Máfia dos Tigres eu dei a nota de 8,5 também. Isso porque, como eu disse, a série ela se perde um pouquinho ali no meio, mas ela continua sendo uma série muito boa. Então, basicamente é isso, pessoal. Minhas anotações foram essas. E depois compartilhem aqui se vocês já tiverem visto algum desses filmes, ou se vocês forem assistir, depois comentem aqui a nota que vocês deram. Fechou? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.